Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 17. E por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Pois fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus e extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que persegui a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, não estou dizendo que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confie que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Então nós vamos concluir hoje uma mensagem que a gente vem ministrando já há um bom tempo. E o tema da mensagem que nós estamos ministrando está voltado para essas frases. 5 lições de sabedoria. 5 chamados à transformação espiritual. 5 virtudes do cristão autêntico. 5 passos para o crescimento espiritual. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses 3, do versículo 1 ao versículo 21. Ok? Nós já ministramos
a respeito da primeira lição de sabedoria, a respeito da segunda, da terceira, da quarta, e vamos finalizar a respeito da quinta lição de sabedoria. A quinta lição de sabedoria fala sobre a disciplina. Então, nós elaboramos 10 metas para a gente desenvolver uma vida disciplinada. E eu já falei sobre 7 metas. E hoje nós vamos falar sobre a 8ª meta, a 9ª meta e a 10ª meta. Ok? Então, se a gente deseja desenvolver uma espiritualidade voltada para a disciplina, disciplina essa que nos levará a estarmos aptos e prontos para o dia do arrebatamento, a 8ª meta que nós temos que elaborar e desenvolver na nossa vida é a disciplina em relação a gente ter atitudes de renúncia. A disciplina espiritual nos ajuda a renunciar às paixões carnais que nos afastam da comunhão com Deus e prejudicam o nosso testemunho cristão. E Jesus vai fazer esse desafio para nós lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, na versão João Ferreira de Almeida atualizada. Em seguida, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Então Jesus está falando aqui que o discípulo, ele é alguém inteligente. Ele é alguém que faz opções. Ele é alguém que escolhe. Ele é alguém que, diante das opções da vida e diante das opções que Deus nos dá, ele faz as opções exatas, corretas e assertivas para a sua vida. Então, um dia, nós tivemos um encontro com Jesus e nós recebemos esse chamado: quer vir após mim? E quem optou por esse desafio? Eu optei. Você optou? Qual é o desafio? Quer vir após mim? Só que dentro dessa chamada de Cristo, no sentido de nos desafiar a ir após Ele, a deixar que Ele vá à nossa frente, e a gente, a passos largos, procurar caminhar por detrás de Jesus, deixando Ele abrir os caminhos, deixando Ele apontar as direções, deixando que Ele endireite os caminhos tortos, que Ele quebre as portas de bronze, que Ele despedace os ferrolhos de ferro, amém? Deixando que Ele nos guie no deserto, deixando que Ele faça as escolhas que vão determinar a nossa bênção e a nossa vitória. Só que o Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, aí Ele declara algo que não é mais uma opção, uma determinação.
Primeiro é uma opção, quer vir após mim? Aí depois uma determinação. Então, negue-se a si mesmo. Então, irmãos, o Evangelho é um evangelho de renúncia. O Evangelho é um evangelho de prevalecer, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu busco, mas de prevalecer a vontade de Deus sobre todas as coisas. Porque nós não sabemos tudo, e muitas vezes as nossas escolhas, sem a direção de Deus, vão nos trazer enormes problemas, vão nos colocar dentro de buracos existenciais, vão embaraçar a nossa vida. Amém? Então, nós não podemos ter uma vida egocêntrica, mas nós temos que ter uma vida cristocêntrica. É Cristo que tem que estar entronizado no nosso coração. Amém? Então, frequentemente a vida vai te colocar diante de situações que de repente o teu coração vai falar mais alto do que está escrito aqui. De repente a tua emoção será mais forte do que as coisas que você depositou dentro de você. Por isso que a palavra diz que nós devemos depositar dentro da nossa alma valores que vão nos dar estabilidade nesses momentos que a emoção será maior do que a estabilidade que você deveria ter construído dentro de você. Então, nesses momentos, ao invés de você tomar uma decisão embasado pela emoção, ao invés de você tomar uma decisão embasada pela falsa alegria, ao invés de você tomar uma decisão embasada na tentação, ao invés de você tomar uma decisão embasada num momento curto, em que você vai alegrar a sua carne, ao invés disso, pare, não dê nenhum passo sem procurar a palavra de Deus, que é a bússola da nossa alma, e aquilo que estiver escrito na palavra para você, faça em nome de Jesus. Renuncie a tua emoção, renuncie o teu desejo, renuncie aquilo que está querendo falar mais alto do que está escrito, porque na realidade, nada é mais importante, mais alto e mais precioso do que está escrito na palavra de Deus. Então o Evangelho é um evangelho de renúncia. Enquanto a gente não aprender a fazer renúncia, nós não teremos uma vida alicerçada na disciplina. E não tendo uma vida alicerçada na disciplina, nós não estaremos prontos para o dia do arrebatamento. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando a Bíblia diz de levar a cruz, a Bíblia está falando de todos os dias você lembrar que você está crucificado para o mundo e que o mundo está crucificado para você. E agora não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. Amém? Então, deixe Cristo viver em você. Deixe a vida de Jesus crescer e tomar proporções enormes na sua vida, para que quando alguém olhar para você,
veja em você as características de Jesus, veja em você o semblante de Jesus. Veja que você tem a marca da promessa e que você está pronto para o dia do arrebatamento. Amém? Mas em nono lugar, a nona meta que eu elaborei aqui e que a gente precisa desenvolver é a consistência na participação e na comunidade cristã. A disciplina inclui a participação regular na comunidade cristã, buscando encorajamento, prestação de contas e crescimento mútuo. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, uma vida triunfante, se você quer ser fortalecido na fé, se você quer alcançar o melhor de Deus para a sua vida, procure desenvolver uma espiritualidade que você venha um culto sim e o outro também. Porque às vezes nós temos uma espiritualidade que de repente a gente tropeça dentro da igreja. E muitas vezes dentro da igreja a gente não sabe o que fazer nos determinados tempos e momentos de culto. E a Bíblia diz que nós devemos oferecer a Deus o que? Um culto racional. Então lá em Hebreus 10, versículo 25, está assim, olha, não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Você sabia que Jesus está voltando? Irmãos, a vinda de Jesus está muito próxima. E você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer para ontem. O que você tem que fazer agora. Então nós não podemos faltar nas reuniões de culto. Olha uma meta aí para você colocar aí no rodapé da tua Bíblia. Eu devo vir um culto sim e o outro também. Uma meta. Se você conseguir atingir essa meta um mês, que maravilha. 2 meses, que maravilha. 3 meses, que maravilha. 6 meses, você atingirá essa meta no primeiro semestre. Se você atingir essa meta nos 12 meses, ou seja, o que vai acontecer? Você terá vindo no culto o ano todo. E a Bíblia diz que se isso acontecer, grandes coisas vão acontecer na tua vida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, enquanto vocês estão ouvindo aqui a palavra, a fé está sendo multiplicada na vida de vocês. Então, quando você não vem à igreja, o diabo manda na tua casa professores que vão te dar aula particular. Você vai acabar ligando em algum canal de TV, e dentro desse canal de TV, o inimigo vai preparar alguma coisa para te distrair, alguma coisa para envolver você, alguma coisa que, sem você perceber, vai influenciar a tua vida. A Bíblia diz que as más
conversações corrompem os bons costumes. Então tem pessoas que se acham fortes demais. Não, eu posso assistir qualquer coisa, eu posso ouvir qualquer coisa, isso daí não vai me influenciar. Mas vai te influenciar, sim. Como a palavra de Deus vai te influenciar aqui nessa noite. Mais do que isso, ela vai transformar o teu coração e a tua vida. Ela vai alimentar a tua alma. Amém? Ela vai te dar no norte um rumo, ela vai te dar direção, ela vai te dar esperança, ela vai te dar fé, coragem. Ela vai fazer de você um pensador do amanhã. O pensador do amanhã nunca desiste. Se hoje não deu certo, não tem problema. Amanhã eu vou tentar de novo. E se amanhã não der certo, não tem problema, depois de amanhã eu vou tentar de novo. E se não der, não tem problema, eu vou tentar até o dia que pela perseverança eu vou receber a minha bênção, a minha vitória. Por isso eu digo para vocês, perseverem na severa perseverança. Irmãos, se eu chegar numa fogueira e de repente com uma tesoura de aço eu tirar uma brasa da fogueira, assim que eu tirar ela vai estar em chamas ainda. Mas a partir do momento que eu colocar ela à parte, o fogo que está dominando esse carvão que virou brasa, ele vai perder a sua intensidade. E uma hora ele vai apagar. Eu sou pastor. Mas ai de mim se eu deixar de vir nos cultos. Me tornarei numa brasa que foi tirada da fogueira e que no fim de tudo vai se apagar. Então procure sempre colocar o teu coração e a tua vida inserido no culto, para que você seja uma brasa viva, para multiplicar o fogo na vida das pessoas. E o fogo, na realidade, ele aquece, ele ilumina, ele atrai e faz a gente vencer os momentos de frieza espiritual. Amém? Então, quando a gente fala a respeito de desenvolver os nossos deveres na igreja, eu queria compartilhar com vocês as marcas de uma igreja que abalou o mundo. Abra a Bíblia em Atos capítulo 2. Quando a gente coloca os nossos olhos em Atos 2, do versículo 42 ao 47, nós vamos ver aqui as marcas de uma igreja que abalou o mundo. Irmãos, nós não podemos passar por essa vida sem deixar uma marca nessa vida. Se você passar por essa vida e não deixar marcas, você vai se transformar numa pessoa que existiu, mas não viveu. Essa igreja precisa deixar marcas aqui nesse bairro. E como é que nós vamos marcar as pessoas e o mundo com o melhor que Deus tem? Quando eu coloco os meus olhos na igreja primitiva, eu vejo nela as marcas de uma igreja que abalou o mundo.
Primeira marca que essa igreja tinha, está registrada no versículo 42 e 43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Essa igreja, ela tinha a marca de zelar pela teologia, pois havia perseverança na doutrina, ou seja, perseverança nos ensinamentos. Então havia firmeza doutrinária. Se chegasse um falso mestre ali, ele era desmascarado pelos próprios membros da igreja, porque eles conheciam a palavra. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Havia perseverança na oração. Eles eram gigantes da oração. Então eles alinhavam conhecimento e graça. Conhecimento porque aprendiam a palavra, e graça porque tinham uma vida de oração. Então é esse o equilíbrio que nós precisamos para ter a espiritualidade da águia. Uma espiritualidade que tem asas, e que decola, e que sobe à presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Havia também, no versículo 43, diz que em toda alma havia temor. Havia temor de Deus em cada alma, na igreja. Deus precisa ser respeitado, Deus precisa ser reverenciado, Deus precisa receber de nós o devido valor. Deus está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E por conta dessas coisas, a Bíblia diz que havia intervenção extraordinária de Deus por meio dos apóstolos. Por conta que em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quantas maravilhas Deus tem feito através de mim? Eu fico pensando, o que deve ser a maravilha que Deus chama maravilha? Deve ser uma coisa tremenda, deve ser uma coisa... Então, na realidade, você foi plantado na igreja para fazer maravilhas. Você foi plantado na igreja para que os sinais sigam após você. Então nós estamos tomando direções e rumos errados. Nós estamos em busca dos sinais. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Amém? Falarão novas línguas, expulsarão os demônios, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Então, na realidade, nós temos que ter uma espiritualidade de quê? De ousadia. Deus quer fazer sinais através de você, mas para Deus fazer com que os sinais sigam o teu ministério, você tem que tocar a tua vida para frente. Você tem que se colocar debaixo da palavra e fazer o que a palavra diz que a gente tem que fazer. O que diz a palavra? Quem está triste, ore. Quem está alegre, cante louvores. Quem estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja e unja com azeite em nome do Senhor. Você quer ver os sinais acontecerem na tua vida? Se você é um presbítero,
Faça o que a Bíblia determina que você tem que fazer. E você verá o sinal da cura na vida das pessoas. Pastor, eu não sou um presbítero, então o que eu faço? Fica debaixo da palavra. Tudo que 2 ou 3 concordarem na terra, será feito no céu. Tem uma espiritualidade de parceria. Faça oração de concordância. E Deus derramará sinais do céu, e o milagre haverá de acontecer através da tua oração, através do toque da tua mão, através de você tocar o teu ministério para frente. Amém? A segunda marca que nós encontramos nessa igreja que abalou o mundo é que ela valorizava a comunhão. Nos versículos 42, 44 e 46 diz que os crentes tinham o prazer de estar juntos. Pega na mão de quem está do teu lado e fala, que bom estar junto de você. Fala assim, que bom que você está viva, que você está vivo. Acho que a coisa mais desagradável que tem é quando alguém falta na igreja e chega para alguém da igreja, olha, não deu para mim no culto hoje. Você não foi no culto hoje? Sabe que eu nem percebi? Se alguém falar um negócio desse para mim, significa que eu não tenho valor nenhum para a pessoa. Eu estou muito feliz que você está aqui. É muito importante para mim que você está aqui. Mas eu estou sentindo falta de todos aqueles que não vieram. E eu sei todos que não vieram. Não escapa um da minha memória. Mas nesse momento eu vou celebrar a nossa comunhão, a alegria de ter você aqui comigo. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter prazer de estar juntos. Você gosta mais de estar junto com o povo de Deus ou você gosta mais de estar junto com os ímpios? Você gosta mais de estar na casa de Deus ou de estar na balada? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Eles perseveravam na doutrina. Todos os que criam estavam juntos. Amém? Todos os que criam em Jesus estavam juntos. E o que diz aqui no versículo 46? E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Não faltava ninguém, era unânime. Que bênção, hein, que os apóstolos tinham na igreja primitiva. O povo estava presente de forma unânime. Ninguém faltava na reunião de culto. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como é gostoso comer junto, hein, irmãos? Uma das coisas que eu mais gosto é uma bela refeição com belas companhias. Nós precisamos valorizar esse tipo de situação. Os crentes eram sensíveis a ajudar os necessitados.
Pode ter certeza que você tem algo em você que é fundamental no sentido de levar ajuda, de levar socorro para pessoas que estão necessitadas. Existe algo em você que as pessoas estão precisando. E você precisa pedir para o Senhor abrir os teus olhos. Porque você precisa cuidar de pessoas. Na 7ª lição que eu ministrei aqui, eu disse que quando Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se Pedro o amava, Jesus respondeu para ele, nas 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Eu só demonstro que amo a Jesus quando eu cuido de pessoas. Você tem cuidado de pessoas? De quantas pessoas você tem cuidado? Mas não esqueça de se cuidar. Para a gente cuidar dos outros, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da gente. A terceira marca que nós encontramos nessa igreja é que essa igreja tinha entusiasmo no culto. Eles perseveravam unânimes na casa de Deus. Ninguém ficava preocupado com o horário, olhando para o relógio. Oh, esse culto não acaba nunca. Será que o pastor vai demorar hoje? Pastor nem deu a bênção apostólica, a pessoa já está com o pé no portão de casa. Nem deu a paz do Senhor para o pastor, nem abraçou os irmãos, nem deixou uma palavra de amor, de carinho para os irmãos. Então eles tinham entusiasmo no culto, os crentes perseveravam unânimes na casa de Deus, versículo 46. O louvor da igreja era constante, versículo 47. Porque o louvor não é só aquele que é prestado aqui com os instrumentos. Enquanto eu estou pregando aqui, você pode louvar a Deus, levantando tua mão, dizendo glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendita seja a palavra que está sendo ministrada. Porque muitas vezes o nosso louvor não é constante. E eu costumo dizer para os irmãos que se não há culto na vida, não há vida no culto. O louvor que a gente iniciou aqui tem que continuar lá fora. Amém? Dentro do carro, chegando em casa. Porque tem pessoas que bastou acabar o culto, perde a bênção. Na calçada já começa a ter atitudes ruins. No volante começa a ter atitudes ruins. Em casa começa a ter atitudes ruins. Pô, mas esses caras chegaram do culto, uma gritaria, e ainda falam, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que o louvor que começou aqui continue lá fora. Amém? A alegria da igreja era ultra circunstancial. Tem gente que, dependendo da circunstância, ele perde a alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não deixe que nenhuma circunstância roube a sua alegria. Lembre-se que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo.
Lembre-se que Deus não te deixará ser tentado acima das suas forças, juntamente com a prova, Deus dará o escape, a vitória certa. Então não perca a sua alegria. Em quarto lugar, essa igreja impactava a sociedade. Pelo seu estilo de vida, essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Irmãos, o cristão ele tem que ser diferente. Ele não tem que ser esquisito. O cristão não tem que ser chato. Quando a gente desenvolve uma espiritualidade profunda com Deus, a gente ganha a simpatia, o carinho, a admiração das pessoas que nunca vieram na igreja. E por causa desse carisma que Deus derrama sobre a nossa vida, essas pessoas vão querer também o Deus que a gente serve. Vão querer o Cristo que a gente exalta. Amém, irmãos? E essa igreja impactava a sociedade pela ação soberana de Deus e experimentava um crescimento numérico diário. A igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas e a igreja crescia por ação divina. Marque em algum lugar aí no cantinho da sua Bíblia. Em Atos 1,15, eles começaram com 120 membros. Em Atos 2,41, 3.000 membros. Em Atos 4, versículo 4, 5.000 membros. Em Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Em Atos 6,17, o número dos discípulos era multiplicado. Foi multiplicado. Em Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Em Atos 16,5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Nós precisamos se multiplicar em pessoas. A igreja precisa crescer quantitativamente. Irmãos, nós precisamos ganhar vidas. Quantos anos de vida cristã você tem? Durante esses anos de vida cristã, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas? É nisso que nós temos que pensar. Se cada um de nós ganhar uma vida nesse mês, o que vai acontecer? O número de membros da igreja vai dobrar. Mas muitas pessoas dentro da igreja, além de não trazer ninguém para a igreja, ainda coloca pessoas da igreja para fora. Por causa da língua, por causa do péssimo testemunho, por causa do desequilíbrio, por causa de falar tudo o que pensa, né? Não! Eu tenho que falar todas as verdades. Sim, mas todas as verdades devem ser ditas com sabedoria e com equilíbrio. O homem de Deus não pode falar tudo o que pensa, mas ele tem que pensar tudo o que fala. Que essas marcas dessa igreja que abalou o mundo sejam as marcas deixadas pelo Espírito Santo na minha vida. Para encerrar, a 10ª meta que eu elaborei aqui é o autoaperfeiçoamento contínuo. Ao invés da gente ficar querendo modificar os outros, porque esse é o grande problema.
A gente quer modificar os outros e parece que não tem espelho na nossa casa, que nós estamos muito pior que os outros. A Bíblia diz que tem algumas pessoas que com um mosquito engolem um camelo. A Bíblia diz que alguns querem tirar o cisco do olho do próximo enquanto estão com uma trave no seu olho. O cisco é desse tamanho, e a trave? Então nós temos que buscar o aperfeiçoamento contínuo. E esse autoaperfeiçoamento está voltado para a sua espiritualidade, para as suas emoções, para a sua mente. E a palavra do Senhor, ela nos garante essa melhora contínua. Pois está escrito, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia em que Jesus Cristo voltar. Amém? Então, nós temos essa responsabilidade. Melhorar, melhorar, melhorar. No dicionário do cristão, não existe essa frase fajuta, se melhorar estraga. Se melhorar, melhora. Amém? O nosso vocabulário não tem que ter um é bom, dois é demais. 2 é maravilhoso. 3 é sensacional. 4, ô glória. Então, irmãos, nós não enxergamos a olhos nus, mas Deus está trabalhando na sua vida. Você está tristinho aí, que você tem consciência que ainda não está liberta de algumas coisas, mas Deus diz para você, eu estou trabalhando na tua vida. Eu não vou desistir de você, amém? O Senhor está trabalhando, o Senhor está desenvolvendo as áreas da nossa vida, todos estamos em construção, ninguém pode dizer eu sei tudo, porque quanto mais eu sei que eu preciso saber, amém? Deus olhando para a terra não viu o justo sequer, Deus colocou todo mundo debaixo da mesma condição, então nós precisamos buscar, ler e ler, porque aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Você sabe que você hoje está muito melhor do que você já foi. Você já deu um glória a Deus por isso? E daqui uns dias você vai estar muito melhor do que você está agora. Que Deus nos abençoe a melhorar a cada dia. Imponha essa meta para você. Eu preciso melhorar. Eu vou melhorar. Eu estou melhorando. Melhora não faz mal para ninguém, faz bem para quem busca e faz bem para quem vive com a pessoa. Nossa, mas como você melhorou? Aí não acomoda não. Mas eu ainda posso melhorar mais. Amém? A melhora que a gente desenvolve é um incentivo para as pessoas que amam a gente, que convivem com a gente, que congrega com a gente.